Olá gente, tudo bom? Voltei pro meu quarto que vocês tanto amam, com a estante colorida que todo mundo sentiu falta, inclusive eu. Mas esse vídeo não vai dar pra enrolar porque eu tive muitas leituras nesse mês, foram 13 livros lidos em fevereiro, então não tô podendo enrolar, vamos que é pro jogo. Eu vou separar um pouco diferente dessa vez, vocês vão ver por quê, mas é que faz mais sentido na minha cabeça. Primeiro eu vou falar dos livros do vlog que eu li, lendo 3 livros em 2 dias. Primeiro foi Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur. Como vocês sabem, a Rupi escreve poemas e eu sou muito fã dela, muito fã dos trabalhos dela, dos 2 últimos livros dela. Inclusive, um dos livros dela eu tenho em 2 versões, que é um com uma capa dura, versão especial de tanto que eu amo, mas infelizmente eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro. Eu expliquei mais a fundo por quê no vlog, então confiram por favor. Mas eu diria que este livro foi 3 estrelas e um pouco decepcionada. O segundo foi Os Testamentos, do Roca, e foi a minha primeira leitura do Roca e eu já amei, foi 5 estrelas, favoritado. Eu li um trecho pra vocês, esse livro me emocionou e me marcou muito. E eu com certeza vou procurar sempre coisas do Roca pra ler agora. Ele também é um poeta, então ele escreve em alemão e às vezes em francês, mas ele nasceu em Praga. Então é bem diferente, ele é um clássico muito legal, foi muito gostoso de ler e muito profundo também. Eu adorei ter começado por esse. Eu gosto dessa capa meio estranha, meio coisa das antigas, sabe? Eu adorei. E o terceiro que eu li foi Recursão. Eu li por causa do clube do livro que a gente tem entre minhas amigas aqui. É um livro bem popular, né, aqui no Booktube. Eu não achei tudo isso, eu acabei dando 3 estrelas. Achei a ficção científica boa, porque não é uma ficção científica, mas eu achei que como ele desenvolveu não foi muito bom. A ideia é brilhante, mas acabou deixando várias lacunas e ele acaba focando num romance a história vai pra um lado que eu não acho que faz sentido pra mim e que eu não gostei de como foi resolvida e do que acontecia nesse meio termo. Ele é dividido em 5 partes, 5 livros, e 2 e quase 3 desses foram completamente repetitivos e super cansativos. Não foi pra mim. Aí sobre o Fevereiro Sáfico, as leituras do Fevereiro Sáfico foi maravilhoso. Se você não sabe o que foi o Fevereiro Sáfico, eu tenho um vídeo no canal falando a minha TBI, explicando um pouquinho de como ele é. O único físico que eu tenho aqui foi Espere Até Me Ver de Coroa. Ele também acabou sendo um livro pro Clube do Livro pra o final, né, deste mês, então eu também já tive a discussão dele com as minhas amigas. E eu acabei dando entre 3 e 3,5 pra ele. Eu fiquei, assim, como eu leio muito YA, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a escrita desse livro. Eu gostei muito de como ela abordou a ansiedade, mas eu achei que a construção entre relacionamentos e personagens acabou ficando muito rasa. E aí acabou que não foi tão prazeroso quanto seria, mas eu tenho certeza que para um público jovem, entre 14 e 12 anos, esse livro com certeza vai satisfazer muito mais do que um público mais adulto. E pra quem tá procurando uma farofinha também mais descontraída, ela lida com uns tópicos importantes, mas não é um livro assim triste. Então eu acho que é uma boa distração. Se você não conhece esse livro, este livro é sobre uma menina que ela quer concorrer à rainha da formatura, porque eles ganham dinheiro quando são coroados, e ela precisa desse dinheiro para entrar na faculdade. E é mais ou menos sobre isso, assim. Eu acho que a sinopse também não faz muito sentido, porque fala de rivalidade com uma concorrente que não é o foco deste livro. Aí eu também li Amora, a editora dublinense disponibilizou pra gente, pras gurias que estavam participando, alguns e-books digitais com personagens ou autoras sáficas, e Amora é um livro de contos sáficos, é brasileiro, escrito por mulher, e foi maravilhoso, gente. Eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas, porque conto é sempre difícil de dar assim uma nota 5 pra mim, porque conto geralmente se tem 1, 2, 3 que tu não gosta, já vai diminuindo a experiência, mas teve vários que eu gostei, eu fiz várias anotações no e-book, não tem como falar direito, né, sem dar um spoiler, mas eu gostei muito do conto que dá o título ao nome, eu gostei de vários contos, eu gostei muito do conto que ela conhece a vizinha e o preconceito que a mãe dela tem com essa vizinha, e eu achei maravilhoso, achei lindo.
vários contos que me tocaram profundamente. Também teve aquele conto das duas senhoras. Lindo, lindíssimo, lindo. Sério, leiam, por favor. Eu quero com certeza comprar o físico pra ter aqui em casa, porque eu já sei que o físico também é uma capa linda e é lindo. E o último que eu li do Fevereiro Sáfico, eu acabei entrando em ressaca um pouquinho neste mês. Então, teve muitos livros, mas também teve muito tempo que eu não queria ler e acabei lendo, tipo, vários em poucos dias. Eu li, então, Laura Jean Vive Terminando Comigo, que é uma HQ sobre relacionamento abusivo sáfico. Eu achei ela muito tristinha, mas ao mesmo tempo muito aconchegante. As imagens e as cores das imagens são muito, assim, um abraço quentinho. Eu gostei muito, acho importante falar sobre isso, como eu já falei pra vocês, e eu acho que foi tratado com uma sutileza e uma leveza necessária para uma HQ. Eu também estou lendo The Priory of the Orange Tree ainda. Eu comecei, né, pro Fevereiro Sáfico, estou na página 100 e poucos, eu vou focar bastante nele esse mês, porque, né, é um tijolão, estou adorando e é isso. É uma fantasia única, eu sei que tem dragões e eu sei que tem personagem sáfica. Agora, os livros que eu li pelos inscritos, né? Esse também tem vlog, então eu não vou me aprofundar nesses livros, mas Menina Boa, Menina Má é um livro que eu gostei muito, eu dei 4 estrelas, é um terror psicológico. Eu só não gostei muito do final completamente fechado e tão na cara do leitor. Eu queria que deixasse um pouquinho aberto, porque já era meio óbvio que isso estava acontecendo, então a autora não precisava explicar. Mas eu acho muito importante se ler, ele trata muito sobre a mente humana, ainda em mais em foco a mente da criança que sofreu por traumas, e a autora, ela é formada em saúde mental, então é um livro muito importante de se ler, acredito eu, e eu gostei muito dessa história e acabei me envolvendo bastante com ela. Eu também li para esse desafio de lendo livros dos inscritos Um Casamento Americano. Esse é um livro que eu não quero falar sobre o que é, porque eu tenho medo de estragar um pouco a experiência de quem tá lendo sem ler a sinopse, mas ele trata de um assunto específico X que eu acho muito importante, que não se trata muito na literatura. Ele envolve também muito raça, e é sobre esse casal e uma coisa acontece com eles que acaba separando eles, e depois também envolve mais ou menos um triângulo amoroso, mas não é o foco dessa história. Eu dei 4 estrelas, foi um livro que foi pesado pra mim e que foi um dos que me deixou um pouco com ressaca literária. Foi pesado e foi dolorido e foi um pouco lento, mas eu acho que é muito necessário, e eu acho que se você estiver num tempo bom, num período bom pra ler, assim, livros importantes pra você, você tem que com certeza dar uma chance pra esse. E o outro que eu li, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, esse título maravilhoso, e mostra muito o que o livro é, que ele é muito poético e bem escrito, mas eu achei que tinha um cunho machista muito grande e preconceituoso também, e apagava um pouco a mulher. Esse livro é um contemporâneo, que nem o outro, Um Casamento Americano, mas é um contemporâneo desse caso brasileiro, e ele fala sobre este cara que teve este amor por uma mulher casada, e é basicamente isto. Mas ela é um pouco apagada e um pouco enfeitada pela obsessão do homem, e eu não consegui entender direito se isso era o que o autor queria passar como crítica ou se o autor realmente não tinha interesse em construir a personagem feminina. Então me incomodou, várias falas machistas me incomodaram e eu acabei dando 3 estrelas por causa disso, mas é um livro super bem escrito e eu acho que bem diferente também. Eu não gostei muito do plot final também, mas isso não vem ao caso. Aí os livros espalhados que eu li. O próximo livro foi Daqui Pra Baixo, e este é um livro inverso. Ele é contado num só dia e fala sobre esse jovem de 15 anos que vê o irmão ser morto no meio da calçada, e ele tem as regras do bairro dele, que é: você não pode chorar se você é homem e você tem que se vingar das pessoas queridas se algo aconteceu com elas. Então é ele decidindo que vai se vingar e descendo nesse elevador, e o que acontece, o que a mente dele pensa enquanto ele está sofrendo de luto e quer vingança pelo irmão. Esse livro trata muito de, eu acho que, problemas entre classes, e não tanto no quesito raça, mas muito em classe social, e eu achei maravilhoso. Muito bom, 5 estrelas. É um livro também super rápido de ler, né, porque ele é contado todo em verso, então eu li em um dia. É super tranquilo, maravilhoso, forte, potente. O próximo livro que eu li foi Júlio César, e
Eu já tinha comprado, né, Júlio César faz um tempo, porque eu queria toda a coleção de Shakespeare pela Penguin. Eu pedi de Natal, então eu também recebi um do Alisson pra completar. E foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. Eu acho que todo mundo sabe, né, Shakespeare, clássico, peças. Eu acho que todo mundo sabe também o que acontece nesse livro, mas esse livro me marcou muito. E também vai ter uma discussão com o clube que a Amy Reeds faz parte dele. E assim, ele é muito fluido, gente. Eu amei, foi uma experiência maravilhosa. Eu anotei muita coisa. Eu vou ler um trechinho pra vocês, porque eu adoro ler coisas. Põe em frente a um olho a honra e noutro a morte, e hei de olhá-las de forma indiferente, pois os deuses me ajudem na medida em que amo a honra mais do que temo a morte. Foi maravilhoso, eu acho que todo mundo sabe do que se trata, mas se você não sabe, Júlio César, ele estava em potencial de ser um grande imperador, ou enfim, uma grande importância, peso para Roma, e as pessoas tentam armar contra ele por diversos motivos, e algumas pessoas se vingam por ele, e eu não quero dar tantos spoilers, mas eu acho que em clássico nunca possuímos spoilers, né, isso é uma coisa que poderia ser discutido, né, porque esse livro tem, sei lá, esse livro é de 1599, então assim, tem spoiler no livro desse? Não sei, mas lindo, maravilhoso, poético, amei. Louca para ler os outros livros de Shakespeare. Júlio César foi 5 estrelas favoritada, eu não lembro se eu falei, então se eu não falei, tô repetindo. Eu também li Duas Viagens ao Brasil, do Hans, e este livro também é de 1500, 1600. E o que eu queria dizer sobre este livro é que eu li pra faculdade, ele é uma ficção autobiográfica. E por que, Júlia, ficção autobiográfica? Eu vou tirar daqui porque senão vai atrapalhar minha luzinha. Pelo simples motivo de que é uma autobiografia, ao mesmo tempo escrita por uma pessoa que não sabia escrever, não era, né, alfabetizada, então ela pede para outra pessoa escrever, e que completamente fantasiou a sua história e colocou a Europa e os europeus como acima, né? Esse é um livro um tanto clássico, até diria, que é história sobre um mercenário alemão que foi pro Brasil e ele foi refém de tribos indígenas. E é ele contando tintim por tintim o que aconteceu e de como ele foi esperto e como Deus salvou ele. Ele dedica muito tudo ao Deus cristão europeu, né? Então tem isso, muito essa superioridade, né, contada, mas também ele é muito interessante porque ele fala coisas que não existiam, tipo, documentos na época sobre, e ele traz muita referência também a... Tem uma segunda parte que não é a história de como ele foi para lá e como aconteceu e como ele conseguiu falar com os índios, não é só sobre isso. Tem a segunda parte que é mais informática e ela fala muito sobre, tipo, e essas árvores, eu diria que ela é até mais biológica, tipo, fala sobre os costumes dos índios, fala sobre as árvores que eles não conheciam, os frutos, os animais, e eu achei muito fofo. É um livro também muito rápido de se ler, porque os capítulos são pequenos, são poucas páginas, e eu não vou dar nota, porque é um livro de faculdade, então tá ali, eu não sei se eu vou avaliar todos os livros da faculdade com nota. Então foi uma experiência muito diferente e bem interessante a discussão desse livro, né? Todo mundo trouxe esse fato, a própria professora trouxe de ser completamente centrado em colocar o europeu como superior. E por último, foi Messias! Eu acho que todo mundo sabe que eu e Lucas Barros estamos lendo juntos e vamos ler o terceiro em abril. Então, se você quiser acompanhar e divulgar, por favor, a gente tá querendo chamar mais gente pra gente continuar, talvez, toda a saga juntos. Por enquanto, vamos nos comprometer à trilogia. E a gente tem grupo no Telegram, a gente faz live discutindo. A live discutindo desse, se você quer ver com mais detalhes, vai estar aqui em cima em algum lugar e vai estar linkada na descrição. Eu gostei muito mais desse livro do que o primeiro. Eu falei pra vocês que o primeiro eu tava entre 3,5 e daí me fizeram pôr pra 4, mas lendo este livro, o primeiro continua sendo 3,5 e este aqui fica 5 estrelas, favoritado. Ele entrega tudo o que o primeiro não entrega, toda a construção de personagens, a relação entre os personagens, não é vazio, não é raso, é importante, é político, é... Nossa, esse livro aqui
ele foi uma coisa maravilhosa e foi muito bom ter lido e discutido sobre ele. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas leituras do mês. Conte como foi esse mês, eu sei que várias pessoas também sofreram um pouquinho com ressaca, eu tive, mas consegui contornar ela de alguma forma, me obrigando a ler livros menores e mais rápidos e envolventes. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar. Compartilhe, curta, comente para fazer esse canal continuar crescendo. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!